Aí você abriu o Instagram no meio da tarde só para ver a hora, e de repente tem um maluco de 22 anos comprando um Porsche com dinheiro de dropshipping e uma colega de faculdade fazendo retiro espiritual na Noruega. O estômago aperta na mesma hora, aquela sensação cretina de que todo mundo recebeu o mapa da vida e você ficou na xerox borrada. Você acorda, o quarto ainda tá naquela penumbra de 5 da manhã, o barulho distante de um caminhão passando na avenida principal, e a primeira coisa que o seu cérebro faz antes mesmo de registrar quem você é ou que dia da semana caiu é tatear o criado mudo atrás de um retângulo de vidro iluminado. Não é nem curiosidade. É um reflexo nervoso, tipo piscar quando cai cisco no olho. Antes de lavar o rosto, antes de ver se tem café pronto no bule, o polegar já desliza para cima numa coreografia milimetricamente treinada. E em menos de 7 segundos, você descobre que enquanto dormia, enquanto você apenas respirava pesadamente no travesseiro com a fronha desbotada, teve gente que subiu o Everest, gente que comprou um apartamento com vista panorâmica, gente que adotou um Golden Retriever idoso e comoveu 200 mil pessoas, e gente que abriu a 68ª caixinha de perguntas para responder sobre como mantém a pele viçosa usando um sérum de R$ 800. E aí você olha para o seu pé debaixo do lençol encardido e pensa, o que exatamente eu fiz da minha existência? A gente vive numa espécie de Truman Show invertido, só que em vez de ter câmeras escondidas filmando cada passo nosso para o mundo assistir, somos nós mesmos os diretores, os produtores, os roteiristas e, tragicamente, os espectadores masoquistas da vida dos outros. Mas não de qualquer vida. Da versão editada, filtrada, esterilizada e com trilha sonora inspiradora da vida dos outros. É curioso como a nossa mente tem uma capacidade infinita de pegar a nossa pior terça-feira, aquela em que o café coado entornou no balcão, a pia tá entupida com restos de couve e você passou 40 minutos tentando resolver um problema burocrático no chat de um banco que só te joga de um atendente virtual para outro, e comparar com o glitch alheio. É como entrar numa competição olímpica de salto em altura vestindo bota de concreto e ainda se perguntar por que o atleta da raia ao lado passou por cima da barra com tanta leveza. Sabe aquela cena clássica em Matrix, quando Neo finalmente abre os olhos e percebe que o mundo inteiro ao redor dele é só um código verde descendo numa tela preta, uma simulação construída para manter a mente dele ocupada enquanto o corpo físico é drenado numa cápsula cheia de gosma? Pois é. O nosso feed virou essa mesma matriz, só que em alta definição e com stories de 15 segundos. Cada vez que a gente abre o aplicativo, a realidade deixa de ser o cômodo empoeirado onde a gente está sentado e passa a ser esse painel holográfico brilhante onde todo mundo está vencendo, menos você. E o pior, a gente sabe racionalmente que aquilo é mentira. A gente sabe que ninguém acorda com aquela luz dourada batendo na bochecha, que o bolo de cenoura perfeito queimou embaixo, que aquela viagem maravilhosa foi parcelada em 10 vezes sem juros com o estômago embrulhado de ansiedade por causa da fatura. A gente sabe de tudo isso. Mas saber não protege. O cérebro humano é uma máquina tão sofisticada que consegue cair no próprio golpe que ele mesmo construiu. Spinoza, aquele filósofo holandês que passava os dias polindo lentes de óculos enquanto pensava sobre a mecânica das nossas paixões tristes, dizia uma coisa que devia vir carimbada na capinha de qualquer celular: o homem é afetado pelas imagens das coisas de maneira muito mais intensa do que pelas próprias coisas reais. Ou seja, a ideia de que o vizinho está mais feliz, de que o colega de faculdade de 10 anos atrás comprou um carro do ano, de que a garota que sentava no fundo da sala hoje gerencia uma multinacional e viaja para a Noruega todo trimestre. Essa imagem mental pesa mais no seu estômago do que o fato de você ter um teto seguro, um emprego que paga seus boletos e um gato que dorme enrolado na sua canela. A imagem imaginada tem mais densidade de dor do que o concreto da sua rotina. A gente sofre pelo que acha que os outros estão vivendo, como se a felicidade alheia estivesse ocupando um espaço físico no mundo e nos expulsando dele. É um vício estranho, quase microscópico. Acontece na fila da padaria, enquanto o padeiro fatura o pão francês na máquina barulhenta. Acontece no elevador, olhando para o visor de LED vermelho subindo do térreo para o 8º andar. Acontece na hora em que a luz do teto do quarto apaga e você fica com a claridade azulada do visor refletida nas pupilas, rolando a tela para baixo, para baixo, para baixo, num movimento espasmódico que parece procurar alguma coisa que nunca esteve lá. Você quer o quê? Uma prova de que você não perdeu o bonde da história? Uma validação cósmica de que o seu ritmo esquisito, meio capenga, meio errático, ainda tem validade. O filósofo francês René Girard falava sobre o desejo mimético, a ideia brilhante e incômoda de que a gente não deseja as coisas porque elas são boas em si mesmas, mas porque a gente viu alguém desejando. A gente quer o carro, a viagem, o corpo, o estilo de vida, o sucesso, o tom de voz, a paz de espírito estampada na foto do carrossel do Instagram. Não porque aquilo faz sentido para nossa biografia particular, mas porque outro colocou uma etiqueta de desejável com aquilo. E quando você entra nessa engrenagem, a sua vida inteira vira um rascunho. Uma espécie de ensaio geral para uma peça que nunca estreia.
Você passa os dias corrigindo a margem do caderno, apagando o que escreveu, reescrevendo a frase para ver se ela soa mais interessante, enquanto a vida real, essa coisinha meio sem gracinha, feita de louça para lavar, café morno e silêncio no meio da tarde, vai escorrendo pelas frestas dos dedos sem que você tenha habitado nenhuma hora de verdade. E o mais exaustivo nisso tudo não é o esforço de alcançar o outro. É a matemática invisível que a gente faz o dia inteiro na cabeça. Uma contabilidade mesquinha e solitária. Fulano tem minha idade e já está construindo casa na serra. Beltrano se casou, teve filho e abriu um negócio próprio. E eu tô aqui tentando decidir se faço ovo frito ou se esquento o resto de arroz de ontem. Essa comparação constante cria um atraso fantasma. Você não está atrasado em relação a nada, porque não existe um relógio universal regendo a existência humana, mas a sensação de atraso é física. Dá um aperto no peito, uma secura na garganta, um cansaço nos olhos que nenhuma noite de 8 horas de sono consegue consertar. É o esgotamento de quem corre numa esteira ergométrica que alguém programou na velocidade máxima enquanto você só queria caminhar na praça. A gente foi educado para acreditar que a vida é uma prova de múltipla escolha com gabarito oficial, e que se a gente marcar a alternativa errada no tempo estipulado, a folha de resposta vai ser anulada e a gente vai ter que sentar no fundão da sala para o resto da eternidade. Só que a vida não é prova. A vida é mais parecida com a daquele personagem de Feitiço no Tempo, o filme do Bill Murray. Lembra? O cara acorda todo santo dia exatamente no mesmo horário, com a mesma música tocando no rádio relógio, vendo as mesmas pessoas na rua, preso no mesmo loop temporal infinito. A diferença é que, no filme, o protagonista pelo menos tem a desculpa de estar vivendo o mesmo dia de novo e de novo. A gente não. A gente vive dias diferentes, mas com a exata mesma sensação de estagnação, porque a gente olha para o lado e tem a impressão de que todo mundo já aprendeu a pular de fase no videogame da vida, enquanto a gente continua empacado no mesmo chefão da primeira fase, morrendo sempre do mesmo jeito idiota. Sabe aquela cena em que ele tenta de tudo para mudar o destino, mas o dia simplesmente reinicia? É exatamente assim que a gente se sente quando abre a tela brilhante logo cedo. Você tenta se convencer de que o seu ritmo é outro, de que cada planta tem seu tempo de floração, mas aí aparece o story de um conhecido da época da escola, correndo uma maratona às 5 da manhã e tomando um suco verde que custa mais do que o seu almoço inteiro. Pronto. O seu dia reiniciou no modo difícil. Barulhinho de notificação, e o loop começa de novo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard falava muito sobre o desespero. Mas não aquele desespero dramático de novela, de chuva forte e música triste ao fundo. Ele falava de um desespero sutil, silencioso, que ele chamava de a doença para morte, o desespero de não querer ser si mesmo. Olha que frase pesada. O tempo todo a gente tá tentando ser a versão editada, com filtro e correção de cor de qualquer outra pessoa, menos a nossa própria bagunça real. A gente olha para o espelho de manhã e sente uma vergonha meio vaga da própria cara, como se a gente estivesse usando a roupa errada na festa errada. E o pior é que a gente faz isso de graça. Ninguém tá apontando uma arma para nossa cabeça, exigindo que a gente produza um espetáculo diário de conquistas estéticas e financeiras. É a gente mesmo que entra voluntariamente no tribunal, faz o papel de promotor, de juiz, de testemunha de acusação e de réu, e ainda sai da sala com a condenação máxima aplicada em regime fechado na própria mente. Quer ver um exemplo prático dessa loucura? Vai no supermercado comprar detergente e um saco de pão de forma numa terça-feira qualquer. No meio do corredor, olhando para as prateleiras de molho de tomate, a sua cabeça já foi longe. Você começa a se perguntar o que o cara que sentava na sua frente na oitava série estaria achando de ver você ali, de chinelo de dedo e camisa manchada, comparando o preço do extrato de tomate. Como se a existência inteira precisasse prestar contas para um júri fantasma que nem lembra mais do seu nome. É uma esquizofrênia leve do cotidiano. E aí entra aquela analogia perfeita que o Neil Gaiman desenhou tão bem em Sandman, o reino dos sonhos, onde as criaturas criam pesadelos porque às vezes a mente humana precisa de um lugar para descarregar o medo de não dar conta. A gente não precisa mais dormir para ter pesadelo. A gente acorda, desbloqueia a tela do celular e cria um pesadelo personalizado em alta definição, sob medida para fazer a gente se sentir pequeno, inadequado e atrasado. É um parque de diversões do masoquismo mental. A gente entra na fila voluntariamente só para sair de lá tonto e enjoado. A virada de chave, se é que existe alguma que funcione de verdade, não é aquela conversa mole de quache de que você pode ser tudo o que quiser. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais essa mentira útil. A realidade é muito mais modesta e, ironicamente, muito mais libertadora. Tem dias em que a grande vitória da sua existência é não mandar mensagem para ninguém no impulso da carência, é conseguir lavar aquela pilha de louça que já está criando civilização própria na pia, ou simplesmente aceitar que o seu ritmo é o de um cagado cangado num dia de chuva. E tá tudo bem. A vida não é um campeonato de videogame com placar digital piscando na parede da sala.
É só esse amontoado esquisito de minutos meio cinzas, meio solares, onde a gente tenta não tropeçar nos próprios cadarços. Na próxima vez que você se pegar fazendo aquela conta maldosa entre o que o fulano conquistou e o que você janta na frente da TV, lembra disso. A grama do vizinho não é mais verde, ela só tem um filtro de saturação muito bem regulado no aplicativo de edição. Vai lá fazer teu café, esquece o fade por 10 minutos, e deixa a vida acontecer no passo torto que der para ser. É isso. Só vai. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.